Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai trazer um vídeo que é meio que no estilo de Monster High, mas não é um filme da Nick, é um filme da Disney. Hoje a gente vai falar sobre o filme Zombies, que eu percebi que realmente tem muita pegada de Monster High aqui nesse filme. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo e quer ver eu falando sobre as duas outras sequências, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que quer ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Bora lá então. A história começa na cidade de Seabrook, onde tudo era perfeito, até que um acidente que envolvia um refrigerante viraria o apocalipse. E aí, quando a névoa voou pela cidade, as pessoas foram transformadas em zumbis, e os que restaram construíram uma barreira para se proteger dos zumbis. E então passaram-se 50 anos desde que levantaram essa barreira, e os velhos monstros comedores de cérebros viraram meio que radicais. E aí a gente conhece a história do Zed, um zumbi. E eles precisavam usar uniformes cedidos pelo governo e também teria um toque de recolher toda noite, fora o relógio que impede deles de comerem cérebros, que meio que controla essa vontade deles. E aí eles acabam comendo até cérebro enlatado, meio esquisito, mas enfim. E agora o Zed vai frequentar um colégio com humanos. E aí a Addison, que é uma humana, ela quer entrar para a líder de torcida na escola e também fazer novos amigos. E ela tem um cabelo branco desde a infância e por isso ela usa uma peruca. Detalhe, quando eu iniciei o filme eu percebi que ela tava de peruca, e aí quando ela tirou a peruca loura e ficou com o cabelo branco, eu também percebi que era uma peruca. Enfim, e aí o Zed tem uma irmã chamada Zoe e que ela queria muito ter um cachorro, mas zumbis não podem ter bichos. E aí agora tem a primeira música do filme. Sim, esse filme ele é um musical. E aí a metade da escola é para zumbis e a outra é para humanos, né? Logo assim, dentro tinha uma barreira no meio. Só que eu vou explicar como é que é a aula dos zumbis depois. Então, vamos com calma. A Addison, ela tem um primo e ele é um babaca, que eu até já esqueci o nome dele, enfim. Eu devo ter anotado aqui no roteiro em algum lugar. Ele não me é importante, porque eu me irritei muito com ele. Mas enfim, já perceberam que é o vilãozinho desse filme. E aí, tem a Bri também, que ela sempre sonhou em fazer parte do time de líderes de torcida. E aí, o que acontece? As aulas dos zumbis, eles caminham entre os humanos e tal, mas as aulas deles ficam em porões sujos. E eles também descobrem que eles não poderiam entrar em nenhum tipo de clube. E, tipo, em várias vezes nesse filme, eles quebram a quarta parede falando com a audiência. E eu achei isso muito legal. Só que mesmo assim, eles sabendo que eles não poderiam entrar em nenhum tipo de clube, o Zed tenta sair do porão pra fazer um teste pro time acho que de futebol americano. Mas as pessoas acabam vendo ele. E, tipo, quando eles falam, tem uma coisa chamada que é zumbifobia, eu achei muito bom, muito legal. Adorei esse termo de zumbifobia. Inclusive, esse filme fala muito sobre preconceito, né? Principalmente dos lados zumbis. Isso é muito legal. E aí o Zed e a Addison acabam se encontrando, né? Porque teve uma grande confusão, né? Do zumbi andando pelos corredores da escola. E aí acaba que ela bate nele por ele ser um zumbi. E o primo dela acaba entrando onde que ela tava e tira ela de lá. E agora tem uma música no teste da líder de torcida que o primo da Addison faz parte. E a Addison e a Bri, elas acabam entrando, só que a Bri entra como time reserva. E aí começa a iniciação das líderes de torcidas, que é na cidade dos zumbis. E aí o primo dela dá ovos pra Addison e pra Bri, pra poder tacarem na casa do Zed. E ele acaba vendo ela com os ovos na mão, mas ela não joga na casa dele, ela acaba jogando no lixo e fala, eu não vou fazer isso. E ela fala pro primo que perseguir os zumbis é bem errado. Só que aí ele vai e fala que não se deve questionar as coisas que ele diz e coloca a mão meio que na peruca dela. E aí eu fiquei tipo, isso é uma ameaça ou sua desgraça? E aí o Zed acha que ele acabou se enganando com a Addison por ter visto ela com os ovos na mão, querendo tacar na casa dele. E aí ela acaba indo até o porão, né, que era onde eles tinham as aulas, pra pedir desculpa pra ele. E ela chama ele pra ir até a apresentação dela. Só que, tipo, os zumbis não poderiam ir até a apresentação. Só que, tipo, o que acontece? O Zed vai e leva os amigos e acaba indo. E eles acabam usando bastante fogo, porque fogo é uma coisa que machuca zumbis e eles têm medo. E aí eles acabam causando uma grande confusão e o Zed acaba sendo chamado pra entrar no time, porque meio que o relógio dele tava com defeito e ele passou por umas pessoas, o estilo como jogador de futebol americano faz, e aí ele consegue sim entrar no time. Porém, contudo, entretanto, todavia, ele acaba pedindo integração total para todos os zumbis, para ele poder entrar no time. Só que aí a diretora fala que de início eles só vão poder usar o refeitório com todo mundo, e que se ele começar a ganhar os jogos, ela vai integrar
integrando os zumbis cada vez mais na escola. E aí tá muito na cara que a Addison tá gostando do Zed. E ela vai falar com ele no refeitório e o povo da torcida acabam tirando ela de lá. E falam pra ela não parar de fazer isso, porque senão ela vai ficar na mesa dos excluídos. Tipo, adolescente é um bicho muito esquisito, né? O que tem você ser da mesa dos excluídos? Eu sempre fui aqui e não tinha quase amigo na escola. Pelo amor de Deus. Não tanto no ensino médio, mas antes disso, nossa senhora. E aí ela fala pro Zed que ela queria sentar na mesa com eles, mas que ela não podia. E ela acaba também contando pra ele sobre a cor natural do cabelo dela. Que ela tenta até colocar tinta e tal pra mudar, só que nada gruda naquele cabelo e não pinta de nenhuma forma. E aí eles acabam indo pro lugar onde eles se conheceram e tem outra música. E aí o Zed começa o primeiro jogo dele levando uma porrada. E eu fiquei tipo pensando, eles vão pro primeiro jogo assim, não aparece eles treinando, algo parecido? Aí depois eu fiquei tipo, abraça, um filme da Disney, vai e vai. E aí tipo, se ele não vencer o jogo, eles vão acabar voltando pro porão e perder tudo que o Zed tinha conquistado, pelo menos usar o refeitório junto com os outros alunos. E aí ele meio que precisa de um impulso zumbi pra ganhar. Só que é muito perigoso. E aí a amiga dele mexe no relógio dele pra ele poder soltar um pouco do poder de zumbi dele. E aí o Zed começa a ganhar o jogo e a Addison torce pra ele mais ainda. E aí no final do jogo, né, ele acaba ganhando e sim, e aí ela vai e abraça ele na frente de todo mundo. E eu fiquei tipo, não deve ter tido beijo nesse filme, porque pelo que eu vi, os atores deveriam ter 17 anos nessa época, então acho que não podia. E aí aquela grande separação que tinha, aquela grade que tinha na frente da escola, que era por um lado zumbi e por outro lado humanos, também é tirada. Então a cada jogo que o Zed ganha, os zumbis vão sendo integrados mais e mais. E aí os zumbis começam a se misturar, né, já que o Zed tá ganhando os jogos, e os líderes de torcida não gostam muito disso. E aí tem toda aquela palhaçada de adolescente, porque o primo da Addison fala pra ela, você tá com a gente ou você tá com ele? E ela fala, tô com vocês. Oh, inferno. E aí, o Zed ganha cada vez mais jogos, ele acaba ganhando todos os jogos que ele joga, e ele começa a ficar bastante popular na escola. E aí ele pede pra Addison encontrar ele na barreira, e ele leva ela até a cidade zumbi. E ele conta a verdade pra ela, que ele altera o relógio dele pra poder vencer os jogos. E ele leva ela numa festa zumbi e começa outra música. E aí o braço que o Zed usa o tal do relógio, do Zelódio, né, que eles falam, eu acho, tá começando meio que a doer. E aí a irmãzinha do Zed, que é a Zoe, ela começa a gostar de torcer, que nem a Addison. E aí ela fala também que gosta de bichinhos pra Addison, mas ela não sabia que zumbis não podiam ter. E até a amiga do Zed, ela acaba começando a gostar da Addison. E aí, no meio dessa festa, a Addison e o Zed ficam sozinhos. E aí começa outra música deles. E aí ele vê um pedaço do cabelo branco dela e fala que é lindo. Até que começa a rolar um clima entre eles, mas começa o toque de recolher. E ela acaba sendo encontrada pelos policiais e levada pra casa. E ela fala pros pais que tava lá porque ela tava saindo com o garoto, mas não conta em nenhum momento que ele é um zumbi. E aí os pais falam que se eles não conhecerem o garoto, ela não vai poder torcer de novo na escola. E aí os torcedores descobrem que o Zed tá roubando, mexendo no relógio dele. E ela até que tenta contar pros pais que o menino que ela tava saindo era um zumbi, mas ela não consegue porque eles odeiam zumbi. E aí esses torcedores malditos contam pro primo da Addison sobre o Zed, né, que ele tava mexendo no controle. E aí eles chamam a amiga do Zed pra fazer um spa, só que na verdade eles só estavam tentando puxar assunto com ela, tentando roubar o computador dela que mexia nos relógios. E eles até conseguem. E essa amiga do Zed, eu anotei agora, nesse dado momento do roteiro, que o nome dela é Eliza. E aí o Zed aparece na casa da Addison, falando que, tipo, o menino que ela tá saindo sou eu, só que ele aparece com uma aparência humana. E aí eu fiquei tipo, como? Maquiagem? Ele pintou o cabelo, algo assim? E não era por causa do relógio dele que fazia isso. E aí eu fiquei meio confusa e tipo, eles podem mexer tanto no relógio assim que eles ficam até com a aparência humana? Meio estranho, mas enfim. E aí eles meio que vão pro encontro, mas ela fala que o que eles estão fazendo não tá certo. Que ele meio que tá se escondendo e ela também. E aí a cena é cortada e eles vão pra outro jogo. E aí o relógio começa a dar ruim nesse jogo. E a Addison leva a Bri, que tava no banco, pra poder torcer. E o primo dela detesta isso. O cara insuportável, pelo amor de Deus. E ele fala assim, você não vai torcer mais, vai embora. E aí ela caga pra ele e continua torcendo. Exatamente isso. E aí os torcedores lá que conseguiram roubar o computador da Eliza começam a mexer no computador, né? E o relógio do Zed acaba parando de funcionar. Só que ele meio que consegue ganhar o jogo sem roubar, né? Sem o relógio estar mexido. E aí esses torcedores iniciam o próximo passo,
passo, que era de fato desligar o relógio. Mas eles não tiveram noção na cabeça que o Zed poderia avançar em todo mundo, né? E o último passo deles era também desligar tanto o da Eliza quanto do outro amigo dele também. Só que o Zed, ele consegue se conter pra poder não atacar o primo da Addison. E ele fica meio tipo, cara, por que você não me atacou, tá ligado? Só que eles, os amigos, são levados pela polícia. E a Addison começa a dar um discurso na escola sobre preconceito. E enfim, eles começam meio que uma música. E aí o primo dela canta em certa parte também, mas caguei pra ele. E no final ela fala, caguei, e puxa e mostra o teu cabelo de verdade. E aí o Zed e os amigos passaram um tempo na contenção zumbi, e aí depois eles voltam pra cidade e tal. E aí eles não podem mais mexer nos relógios. Eliza quer exigir mudanças pros zumbis, senão ela vai acabar quebrando tudo. E aí o Buck, que eu só percebi o nome dele agora, que era o primo da Addison, manda embora todas as pessoas da torcida que usavam alguns tipos de símbolos de zumbis. Enfim, o preconceito. E aí os zumbis perdem tudo que eles ganharam em relação à escola, e eles perdem inclusive a escola, né? Eles são mandados de volta para escolas que eles estudaram antes, que era só para zumbis. E a Eliza, ela quer sabotar o campeonato de líder de torcida, como vingança ou algo assim, tentando exigir mudanças em relação a eles. Mas se ela fizer isso, aí mesmo que não vai ter mudanças, aí que mesmo que os humanos vão falar que, tipo, a gente tá certo com esses zumbis. E a Addison vê o Zed no campeonato, e ela fala pra Eliza continuar a sabotagem. Só que aí ela acaba não fazendo. E aí começa a apresentação da escola deles, e a Zoe, ela tá escondida assistindo a apresentação, e ela desliga a música e sobe no palco e começa a torcer. Só que aí ela é vaiada por ela ser uma zumbi, né, e tal. E aí o Buck vai embora do campeonato, e eles acabam ficando sem capitão. E aí eles dão o título de capitão pra Zoe, e tem uma música na apresentação. E eu fiquei tipo assim, abraça o filme, pelo amor de Deus, porque eles começam a dançar sincronizados na apresentação das líderes de torcida sem ter treinado antes, principalmente o Zed, que era um jogador e agora tá fazendo coisas ali de torcida. Abraça o filme e continua. Até que a Zoe vê o Buck e dá o título de capitão de volta pra ele, e ele volta pra apresentação. Só que tipo assim, eles não ganham o campeonato de torcida, graças a Deus, mas eles fazem uma festa na cidade dos zumbis, e até tem alguns humanos que foram também. E a Addison dá um cachorro pra Zoe, e aí tem uma música final. E aí, o que eu achei no filme? Como eu falei lá no início, ele tem muito uma pegada de Monster High. Ele é bem bobinho, mas é divertido pra passar o tempo, e você tem que abraçar esse filme em vários momentos. E, tipo assim, quem gostou da minha análise de Monster High, quem viu Monster High e gostou, vai gostar desse filme também, provavelmente. E, tipo assim, eu não lembro a nota que eu dei lá naquele filme, mas aqui eu vou dar, tipo, um 5,5. 5,5, 6. Acho que tá de boa. Bom, então é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá? E não esqueça de comentar aqui se vocês querem que eu traga as duas continuações desse filme pra vocês, tá bom? Tchau!